E se eu te dissesse que essa falta de dinheiro, esses seus problemas com relacionamento, essa tristeza constante, essa sensação de que todo mundo prospera, menos você, isso simplesmente não é uma casualidade. Imagina que você está entra em um set de filmagem, um estúdio de gravação de um filme, e que o diretor simplesmente fala assim: olha, você vai interpretar o papel do endividado, você vai interpretar o papel da traída, você aqui vai interpretar o problema da mãe, o papel da mãe sofrida. E assim a gente entra num filme onde os papéis foram criados, escolhidos, e a gente continua repetindo aquele papel do filme para o resto das nossas vidas. É disso que se trata o primeiro capítulo do livro Os Quatro Compromissos de Dom Miguel Ruiz. Esse livro é um livro pequeno, é um livro fininho, mas esse livro, gente, eu tenho certeza, se vocês começarem a ler, vocês vão estudar os quatro compromissos, a gente vai ter a continuação dos vídeos dos quatro compromissos, mas ele é fantástico, ele é um livro assim que abre a sua mente e faz você agir de modo diferente e assim mesmo mudar de vida. Nesse livro, continuando, né, o nosso filme, o primeiro capítulo se chama Domesticação e o Sonho do Planeta. E esse filme, né, esse papel que a gente começa a interpretar, o Dom Miguel Ruiz chama de Sonho do Planeta. É como se todos nós estivéssemos dormindo, se estivéssemos sonhando com o cérebro desperto. Parece maluquice, mas fiquem comigo que vocês vão entender direitinho como isso se aplica na vida de vocês e também se aplica na minha. Ele fala que o sonho do planeta são regras, tudo que foi criado, né, através dos nossos antepassados, que vieram antes da gente. Então, a sociedade criou uma série de sonhos, né, coletivos, que inclui regras, que inclui modelo de comportamento, que inclui o que é certo, o que é errado, que inclui as religiões. E a gente, quando nasce, a gente simplesmente vai sendo ensinado por essas pessoas, que ele chama de domesticador. O que é o domesticador? Ele faz até uma alusão, né, porque quando a gente escuta essa palavra de domesticação, a gente sabe que se trata de animais. E é exatamente isso que ele fala, que nós somos domesticados. Nossos pais foram, nossos avós foram, isso, né, a gente volta aí quanto tempo de domesticação. E o que acontece na domesticação? Quando um animal, você tem um cachorrinho ali, quando ele faz algo muito positivo, você vai dar uma recompensa. Ai, que lindo, muito bom, muito bonitinho, parabéns, faz um carinho. Quando esse animal faz alguma coisa errada, você castiga, você grita, você pune. Isso acontece com a gente. Então, nós somos ensinados a isso, ao sistema de punição e recompensa. E, além disso, nesse processo de domesticação, a gente não tem escolhas. Simplesmente, ninguém chega pra gente e pergunta, vem cá, senta aqui, ó, quando você tem lá uns 7 anos, o que você acha sobre a crença de escassez? Você acha que dinheiro é difícil, o que você pensa sobre isso? Não, a gente simplesmente é educado. Olha aqui, fulano, dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, pobre não tem, quem nasceu pobre vai morrer pobre, e é assim que a gente vai crescendo, vai sendo educado. O autor diz até mesmo que a gente não escolhe nem nosso próprio nome, o que dirá as outras coisas. Então a gente simplesmente começa absorvendo tudo que nos foi ensinado e a gente começa aí sendo domesticado. E nesse processo de domesticação acontece algo muito, muito importante. Porque quando a gente é punido, a gente perde a atenção das pessoas e a gente quer o tempo todo chamar a atenção das pessoas. E nesse processo de domesticação, a gente começa então a fazer tudo para ser recompensado, para agradar, para ser o bom garoto, a menina boa. E o que acontece? A gente perde a essência de quem nós somos. Então nós começamos a fazer exatamente o que as pessoas querem, para receber a recompensa, para receber a atenção. E vai chegar um momento que não precisa mais ninguém nos domesticar. Ninguém vai precisar falar, faça isso, não faça aquilo, você é isso, você é aquilo, muito bom, muito mal, garota boa, garota boa. Não. Nós vamos nos tornar o nosso próprio domesticador.
e nós vamos ter, então, o nosso próprio sistema de crenças, que aqui no livro ele chama de livro das leis. E esse livro das leis, ele é um sistema de crenças tão enraizado, tão forte, que nós tomamos isso como verdade absoluta. E mesmo quando nós vamos fazer algo contra esse livro de leis, nós tomamos isso como errado, mesmo que isso vá contra a nossa natureza. E é por isso que nós acionamos nosso juiz interno. E esse juiz interno, ele critica o tempo todo, não só você, como tudo ao redor. Ele fica cobrando perfeição, ele fica relembrando os erros do passado. Imagina um carrasco, um juiz ali do mal, é esse daí que a gente tem dentro da nossa cabeça. E se não bastasse, há uma outra coisa. Esse juiz interno, que está dentro da nossa cabeça, ele também aciona a vítima. A vítima, que ela sente medo de errar, que ela sente rejeitada, ela se sente que o mundo está devendo algo para ela. Então, vocês percebem que com o passar do tempo, a gente mesmo começa a se julgar, a gente mesmo começa a se maltratar. O que está dentro desse livro de leis, né, desse sistema de crenças, é o que o autor chama de acordos inconscientes. São crenças que nós tomamos como verdade, são acordos que nós tomamos como verdades e que nós levamos isso, que carregamos assim, ó, a bandeira ali. Como tudo dá certo para os outros, menos para mim. Eu não sou bom o suficiente. Eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Dinheiro é difícil mesmo. É muito difícil prosperar na vida. Homem não presta, mulher é interesseira. Então você vai criando esse acordo, né? Esses acordos que foram passados, que foram te ensinados durante a domesticação. E o que acontece é que o problema já deixa de ser o mundo. Já deixa de ser o pai, a mãe, o vizinho, a professora, o governo. O problema é a gente acreditar cegamente nesses acordos que estão tão enraizados. E o que acontece? Durante esse processo de domesticação, nós vamos perdendo a espontaneidade. Nós vamos deixando de ser aquela criança, aquela alma leve. Nós nos afastamos de quem realmente nós somos. E vocês lembram que eu falei lá no começo do vídeo que a gente estava num processo de recompensa? Então você imagina que a gente cresce para atender a expectativa dos outros. E a gente vai crescer para buscar aprovação, com medo do julgamento. E a gente vai se adaptando, se apertando para caber no mundo. E isso é tão forte e é tão difícil sair disso que às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para se dar conta. E eu não quero que isso aconteça com vocês, de verdade. E eu sei, gente, quando a gente tem um sistema de crença muito forte, muito enraizado, a gente se coloca numa situações assim desesperadoras. Há uns anos atrás, no momento de desespero e com uma crença de não merecimento muito forte, eu achava que eu não ia conseguir uma casa melhor, que eu tinha que aceitar aquilo ali mesmo, eu aluguei uma casa. Logo quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, que porcaria. Já tinha todos os sinais assim que ia dar errado. A casa tinha goteira no teto, geladeira quebrada, suja, assim, porque era uma casa compartilhada, eu compartilhava a casa com outras pessoas. E aí, gente, se compartilhar com família, às vezes já não é tão assim, né, fluido, harmônico, imagina compartilhar com pessoas que você nunca viu na vida, de nacionalidades diferentes. Então, assim, só que na minha cabeça eu achava que eu não merecia, que eu não ia conseguir. E eu tinha essas crenças tão enraizadas que eu fiquei ali patinando e as coisas foram se tornando piores e piores e piores. E, gente, foi uma dor de cabeça, assim, tremenda, sabe? E aí eu comecei fazer meditação, eu fazia as práticas de Ho'oponopono, eu fazia tudo que vocês possam imaginar. Mas enquanto eu não trabalhei a crença de merecimento, de eu mereço sair daqui, eu mereço encontrar uma casa melhor, eu mereço, eu sou digna, né, eu posso, eu não consegui. Então, a partir do momento que eu encontrei, falei, aqui está, eu mereço, aumentei minha autoestima, comecei a trabalhar o merecimento, o termostato financeiro, já tem até vídeo também que eu falo sobre isso, aí eu consegui sair dessa prisão. Então, para resumir, o que eu quero deixar desse vídeo é que o sofrimento não é natural e a gente aprendeu. E como a gente aprendeu, a gente pode desaprender.
E esse capítulo, ele nos preparou para os próximos 4 compromissos. Primeiro será seja impecável com a sua palavra, que nós vamos tratar no próximo vídeo. Então, a gente vai aprender a quebrar essa domesticação, a retomar nosso poder pessoal, questionar essas crenças e, principalmente, sermos felizes. Eu vejo vocês no próximo vídeo.